Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Caso não estiver, que venham estar. Peço para que Deus guarde o seu coração, que Ele venha abençoar aquelas dores que você não conta para ninguém, que só você sabe. E que a paz venha reinar sobre a sua vida, porque eu tenho certeza que esse é o desejo que Ele tem para você. Enquanto eu estou aqui, o sol já está nascendo ali. E isso me fez refletir e eu vim trazer essa reflexão para você. Todos os dias o sol nasce, né? E nós temos esse privilégio de poder contemplar esse amor por Deus por nós, né? Porque é uma bênção ainda estarmos aqui e poder contemplar isso. E aí eu fico refletindo que as forças do Senhor se renovam em nós a cada manhã. As bênçãos dEle, os planos dEle. E Deus, Ele nos ama tanto, tanto. E às vezes a gente não sente isso, sabe? A gente não ouve, a gente não vê, não prestamos atenção, porque já não acreditamos mais em nós. E muitas das vezes a gente nem acredita mais em um Deus que se preocupe com nós. Mesmo eu seguindo o caminho do Senhor, nasci em berço de ouro, graças a Deus, eu tive momentos da minha vida que eu não sentia Deus ali, sabe? Mas não era Ele que estava afastado de mim, era eu que estava afastado da sua presença. Eu fui ouvindo as vozes do inimigo e eu já não via mais jeito para mim. Eu já achava que o meu caso era um caso perdido, que eu iria ter uma vida como a de todos, e que era trabalhar, sustentar-me, viver ali na primeira base da pirâmide, sabe? E que é de sobrevivência. E eu falei, não, Senhor, eu não nasci para isso. O Senhor me separou desde o ventre da minha mãe para algo. Para algo. Então capacita-me. Me capacita. E daí é interessante a gente perceber que quando nós pedimos ao Senhor, por mais que demore para nós, porque o tempo de Deus ele é perfeito, Ele vai nos capacitar. E eu me lembro uma certa vez que eu falei assim, Jesus, nesse dia eu tinha feito um devocional e estava completamente apaixonada por Jesus. E eu falei assim, Jesus, me dê um coração igual ao teu. E eu senti que naquele momento Ele ouviu a minha oração. Mas daí é engraçado, porque eu não pensei nas consequências. Não que isso seja ruim, é algo maravilhoso, todos nós devemos. A gente tem um exemplo perfeito para seguirmos. Mas eu nunca pensei que pedir a Jesus um coração igual ao dele, eu teria tantas renúncias para perdoar. Para fazer, nunca pensei. E daí as dificuldades foram surgindo na minha vida. E foram dificuldades assim que rasgavam a minha alma. E eu falava, Senhor, mas por que isso? E daí eu sentia assim no meu coração, Ele falando, filha, eu estou te moldando para ser a mulher que eu quero que você seja. E doeu tirar meu orgulho, doeu tirar, muitas das vezes até inveja, eu percebia que tinha um certo sentimento de tristeza, de depressão, de pessimismo, de culpa. Eu sentia muita culpa, eu sentia dor. E Ele foi tratando tudo isso em mim, sabe? Mas a cada vez que Ele tratava, eu sentia um alívio, uma paz dentro de mim, do meu coração. Então o que eu venho trazer para você hoje eu não sei a situação que você está. Eu não sei o momento que você está. Eu não sei quais são os pecados que você tem dentro de você. Se é adultério, se é mentira, se é a gula, eu não sei. Mas se você quer seguir a Jesus, seguir o caminho dele, permita que ele entre e faça essa transformação em sua vida. Não vai ser fácil, porque vai doer, porque mudar dói. Para a gente sair de onde a gente já está acomodado, para viver aquilo que Deus quer que você viva, dói, exige coragem, mas vale muito a pena. Porque eu falo para vocês que eu nunca senti tanta paz na minha vida. E eu ainda não alcancei os objetivos, os propósitos, os planos que Deus tem para mim. Mas eu sei que eu tô no caminho, eu sei que Ele tá me preparando.
Eu sei que Ele está me moldando conforme a vontade dEle. Ele está me separando do mundo. Porque Ele vai nos separar. Ele quer um povo separado. Um povo dEle. E Deus, Ele é tão poderoso, Ele é tão magnífico, que às vezes eu fico assim, o Senhor me viu. O Senhor me ama. E como eu fui ouvir o inimigo e pensar que o Senhor não me amasse. Então, hoje eu trago para você que pessoas, elas também estão dando o melhor de si. Porque muitas das vezes a gente culpa o outro. Eu falo isso porque eu já fiz muito isso. Eu falava que a minha vida não dava certo por causa de ciclano. Porque eu não tinha tais oportunidades. Ai, porque se eu tivesse nascido em tal lugar, teria dado certo. E nós queremos culpar o outro, sabe? E não assumirmos a responsabilidade de que nós podemos mudar o nosso caminho. E nós que temos a Deus, mais ainda. Mas as pessoas, elas estão dando o melhor de si. Às vezes a pessoa, ela faz coisas erradas e aí a gente tende a julgá-las. Elas podem mentir, elas podem trair, até mesmo nós fazemos isso. E nós queremos julgar essa pessoa. Então hoje eu vou trazer uma reflexão para vocês, um pensamento, para que você, quando olhar para alguém, tente olhar como se fosse Deus olhando para essa pessoa. Quando você for tocar alguém, toque como se fosse Deus tocando essa pessoa. Sabe por quê? Porque eu acredito que bem no fundo de cada um existe uma luz a brilhar ainda. E Deus, Ele pode transformar a vida daqueles que a gente fala, esse já não tem jeito mais. Essa pessoa é impossível mudar. Mas ela só é uma alma machucada. Viveu experiências que trouxeram ela para esse nível que ela está hoje. Às vezes ela machuca outras pessoas, para livrar-se da dor delas. Entende? Tem muita gente fazendo isso. E nós devemos, como seguidores de Cristo, nós devemos ter esse olhar de amor para com o outro. Então, até mesmo para com você, se você está se culpando demais, se julgando, falando que eu não presto, eu sou uma pessoa ruim, pare. Se você ainda não está se considerando uma pessoa boa, chame Jesus para transformar você. Ele vai te transformar. E tenha esperança. Tenha esperança. Porque Deus tem planos lindos para nós. E Ele espera em nós. E é isso que eu venho trazer para vocês. E eu desejo que a paz esteja com vocês, que alcance vocês, a sua família. E onde quer que você vá, que você seja uma luzinha a brilhar neste mundo. Que você encontre o seu verdadeiro valor que está em Deus. Que você tenha o amor por si, o amor pelo outro e principalmente o amor por Deus. E é isso, tenha uma boa semana, um bom final de semana, não sei quando você está vendo esse vídeo. Mas eu desejo tudo de bom para você. E até mais!